Por que nos sentimos sozinhos? O grito da solidão, caríssimos e caríssimas. O canal Mais Além está sempre em busca de temas reais do cotidiano coletivo, as dores, as emoções, os sentimentos mais enigmáticos, o revelar do eu oculto, aquilo que não havíamos percebido. Temos investido em um trabalho de muito cuidado e dedicação para você. Pedimos apenas seu compartilhamento, sua inscrição e seu like. É gratuito e nos faz um bem imenso. Há um tipo de solidão que não se mede pela ausência de pessoas, mas pela ausência de conexão. É a solidão que se instala no meio da multidão, que cresce em salas cheias, que ecoa mesmo quando há vozes ao redor. É um silêncio interno que nenhum barulho externo consegue preencher. Nos sentimos sozinhos muitas vezes, porque não estamos sendo vistos de verdade, não como corpos presentes, mas como almas que carregam histórias, dores, sonhos e contradições. Vivemos em uma era em que a presença física se tornou comum, mas a presença emocional se tornou rara. Conversamos muito, mas nos revelamos pouco. Sorrimos para fora, enquanto por dentro travamos batalhas silenciosas que ninguém percebe. A solidão, nesse sentido, não é a falta de companhia, é a falta de encontro. É possível estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente nos conhece, que ninguém percebe. O cansaço por trás do sorriso, o medo por trás da coragem, o vazio por trás das conquistas. E então, aos poucos, vamos aprendendo a nos proteger, criamos versões editadas de nós mesmos, mais aceitáveis, mais leves, mais fáceis de amar. Mas paradoxalmente, quanto mais nos escondemos, mais nos sentimos invisíveis. Caímos no ostracismo, nos escondemos em uma concha invisível aos olhos, e essa invisibilidade dói, profundo dói, porque todo ser humano carrega um desejo profundo de pertencimento, não apenas de estar com, mas de ser acolhido, compreendido, reconhecido. Queremos que alguém olhe para nós e diga, mesmo sem palavras, eu vejo você, eu entendo você. Você não precisa fingir aqui. Mas esse tipo de conexão exige algo que nem sempre estamos dispostos ou preparados a oferecer. Isso é vulnerabilidade, abrir-se é um risco, mostrar quem somos, sem filtros, sem máscaras, sem defesas. É como andar descalço em um terreno desconhecido. Existe o medo de não sermos aceitos, de sermos julgados, rejeitados, mal interpretados. E então escolhemos o caminho aparentemente mais seguro, nos fechamos, nos protegemos, nos poupamos, mas ao fazer isso, também nos isolamos. A solidão, muitas vezes, não nasce da falta de pessoas ao redor, mas do excesso de muros. Dentro de nós, há também um outro aspecto, a desconexão consigo mesmo. Pense aí, como alguém pode nos encontrar, se nós mesmos ainda não nos encontramos? Como alguém pode nos compreender, se ainda não tivemos coragem de nos escutar profundamente? Muitos carregam um vazio, que não vem de fora, mas de dentro, uma distância de si mesmos. Uma vida vivida no automático, atendendo expectativas, cumprindo papéis, agradando o mundo, mas negligenciando a própria essência. E quando nos afastamos de quem somos, qualquer companhia se torna insuficiente, porque não há presença externa que substitua a ausência interna. É por isso que às vezes, mesmo em meio a risadas, conversas e encontros, sentimos aquele leve aperto no peito, uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse faltando. Mas não sabemos exatamente o que. Talvez o que esteja faltando seja verdade. Verdade nas relações, verdade nas conversas, verdade em nós mesmos. Vivemos tempos de conexões rápidas e relações superficiais. Temos acesso a muitas pessoas, mas profundidade com poucas. E o coração humano não se alimenta de quantidade. Ele anseia por profundidade, por troca real, por escuta genuína, por vínculos que não sejam descartáveis, e quando isso falta, a alma sente. Mas há algo importante e libertador nisso tudo. A solidão também pode ser um convite, um chamado para voltar para dentro, para se reencontrar, para se escutar sem distrações, para construir, primeiro, uma relação verdadeira consigo mesmo. Porque quando você se conhece, se aceita e se acolhe, algo muda. Você já não busca desesperadamente ser preenchido por fora, você passa a compartilhar o que já transborda por dentro,
e isso transforma tudo. Porque conexões reais não nascem da carência, mas da autenticidade. Elas acontecem quando duas pessoas têm coragem de se mostrar como são, imperfeitas, complexas, humanas. Talvez a pergunta não seja apenas: por que nos sentimos sozinhos? Mas também: em que momentos deixamos de ser verdadeiros com os outros e conosco? E mais, quem somos nós quando ninguém está olhando? A solidão, quando compreendida, deixa de ser apenas dor e passa a ser revelação. Ela mostra onde estamos desconectados, onde estamos nos escondendo, onde estamos vivendo pela metade e, ao mesmo tempo, ela aponta o caminho de volta para si, de volta para o outro, de volta para relações que não se sustentam em aparências, mas em presença, porque no fim, o que mais cura a solidão não é estar rodeado de pessoas, é estar verdadeiramente conectado com alguém e, sobretudo, consigo mesmo. A solidão, nesse sentido, não é a falta de companhia, é a falta de encontro. E talvez essa seja uma das verdades mais silenciosas e mais desconcertantes da experiência humana, porque esse encontro não é casual, não é superficial, não é apenas dividir o mesmo espaço ou trocar palavras automáticas. Não se trata de banalidades. O encontro verdadeiro é um acontecimento raro. Ele exige presença, mas não apenas do corpo, e sim da alma. É nela que reside o desejo, o sentimento, a emoção. É quando alguém não apenas escuta o que você diz, mas percebe o que você não consegue dizer. É quando não há necessidade de representar um papel, de sustentar uma imagem, de manter uma máscara. É quando você pode finalmente descansar de ser forte, adequado, aceitável e simplesmente ser. Sem o encontro, a convivência vira ruído. Podemos falar de tudo e tudo ser nada. Se não sermos tocados, podemos rir juntos e, ainda assim, sentir um vazio inexplicável depois que tudo termina. Porque o encontro não está no volume das palavras, mas na profundidade da conexão. É possível dividir a vida com alguém e nunca ser realmente encontrado por essa pessoa. E é possível, em um breve instante, em uma conversa sincera, em um olhar atento, sentir-se completamente visto por alguém que acabou de chegar. Isso acontece porque o encontro verdadeiro não depende do tempo, depende da verdade. Mas aqui está o ponto mais delicado. Muitas vezes não somos encontrados porque não estamos disponíveis para ser encontrados. Vivemos nos escondendo em versões mais seguras de nós mesmos. Dizemos: está tudo bem. Quando não está, sorrimos. Quando queremos chorar, concordamos. Quando por dentro estamos em conflito e, sem perceber, vamos nos tornando inacessíveis. A verdade é que estamos mentindo conscientemente, apagando a vida. Como alguém pode nos encontrar se estamos sempre nos esquivando? O que é a coragem ser? A coragem de se revelar, coragem de ser imperfeito diante do outro, coragem de correr o risco de não ser aceito para, enfim, ter a chance de ser verdadeiramente amado. E não se trata apenas de ser encontrado por outros. Saiba que há um encontro ainda mais profundo e muitas vezes evitado, o encontro consigo mesmo, porque muitos de nós que fogem do silêncio não porque ele é vazio, mas porque ele revela. Revela perguntas não respondidas, revela dores não curadas, revela partes esquecidas, negligenciadas, silenciadas. E então buscamos distrações, ocupações, barulhos, qualquer coisa que nos impeça de olhar para dentro, de conversar com o silêncio. Mas, note, sem esse encontro interior, todos os outros encontros ficam incompletos. Quem não se conhece, não se reconhece. E quem não se reconhece, dificilmente se permite ser reconhecido. É nesse lugar que o medo cresce e desenvolve os tentáculos. Você tem medo de ser. Tem medo da vida, tem medo de Deus. Você quebrou o espelho que via o outro e que está lá dentro. Por isso, a solidão muitas vezes não é a ausência de pessoas, é a ausência de verdade. É viver relações onde ninguém se mostra inteiro. É conviver sem se revelar. É falar sem se abrir. É estar junto, mas sem qualquer sentimento. É apenas estar ali. A solidão dói profundo, limita, consome. Mas hoje tem uma boa notícia. Você nunca está só. O seu Criador nunca lhe deixou, nunca lhe abandonou. Vá! Corra para receber esse abraço de quem tem amor suficiente para dois. No fim, essa é a grande virada da vida. Quando esse encontro se faz real,
tudo se transforma. Em um instante, não é mágica, é o puro amor de quem sempre esteve ao seu lado. Essa reflexão tem uma força silenciosa. Ela não apenas fala à mente, mas encontra lugares dentro da gente que muitas vezes estavam esperando por palavras, que despertam e revelam. Confie em você, sei que você vai enviar o vídeo para muitas pessoas, você não quer esconder essa mensagem, tem tantas outras pessoas carentes de um impulso, sabe aquela amiga, aquele amigo? É tão difícil se abrir, contar sobre seus sentimentos, compartilhe, dê like, faça sua inscrição, deixe um comentário abaixo do vídeo, a plataforma recebe isso como reciprocidade. E nós agradecemos com carinho. Até o próximo vídeo, essa jornada já começou.